E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje a gente vai ensinar como mexer no Flatpak, também como manusear o FlatHub, que é uma alternativa ao AI. A gente ensinou a como instalar o AI na aula anterior, beleza? Eu queria também deixar um agradecimento ao Saloverriven, que comentou e se inscreveu no canal. Se você não é inscrito, já se inscreva, deixa o like e vamos nessa. Bom, o FlatHub, um dos principais pontos dele interessante é que ele instala o aplicativo isoladamente. Beleza? Então, vamos aqui entrar no site do FlatHub. Então, vamos digitar aqui Flat. Vamos no Flatpak primeiro para a gente instalar. Geralmente, alguns Arch Linux já vem com ele instalado. Tem até gente que reclama disso. Então aqui a gente tem a nossa distro do Arch Linux. E para instalar é muito fácil. Só dá um sudo pacman-s flatpak. Então vamos colar. Vamos dar um enter. Vamos colocar nossa senha. Beleza. No meu caso já está instalado. Então vou dar um S aqui. Agora vamos limpar aqui nosso terminal. Bom, feito isso, galera, se você não tinha ele instalado, eu recomendo você reiniciar o seu sistema. E aí, quando você voltar, você vai ver aqui como é que ele está. Flatpak Remotes. Beleza, ele já está aqui montado no nosso sistema. Feito isso, a gente já pode instalar os programas. Então é muito fácil. Então vamos dar aqui um Flatpak search de procurar. Vamos pensar aqui em um programa Firefox. Vamos dar um enter. Beleza, galera. Vou colocar aqui em tela cheia. E bom, ele já achou o Firefox aqui pra gente. No caso, Firefox, Private, Fast, né, Web Browser. Beleza. Feito isso, a gente só vai precisar do ID do aplicativo. Então a gente vai copiar o ID dele. Beleza? Vou limpar aqui a nossa tela. Vamos dar aqui um Flatpak install e vamos colocar o ID. Agora vamos dar um enter. Beleza, galera. Ele já está aqui com o Firefox. No caso, ele vai perguntar aqui se você quer instalar. Vamos dar um Y. Beleza, ele vai instalar no nosso sistema. É muito fácil. Outra maneira, que geralmente é como a Play Store, né, do Android, é a gente vir aqui no FlatHub. O FlatHub é, como eu falei, ele é como se fosse uma Play Store do Android. Aqui a gente vai ter vários aplicativos, certo? E aqui vocês vão procurar pelo aplicativo que vocês querem. Vou colocar aqui o Kdenlive. Vou dar um enter. Vamos ver se tem aqui. Opa, ele já achou. Vamos dar um enter aqui. Kdenlive. E no caso aqui ele já instalou o Firefox. Ele é mais rápido do que o AI, certo? E eu acho uma boa ferramenta para agilizar, né? Se você quer instalar uma coisa rápida, é por aqui. Aqui a gente pode ver aqui os comandos de instalação. Basicamente é aquele sistema. Ele vai pegar o Flatpak, install, o FlatHub, né? Que é aqui como se fosse a nossa Play Store, e o ID do nosso aplicativo, que no caso vai ser o Kdenlive. Então o ID do Kdenlive é org.kde.kdenlive. Então se vocês quisessem instalar, era só clicar aqui em copiar. Beleza? Vim aqui no terminal de vocês e colar. Beleza, ele já achou aqui, ele já está aqui no ponto da instalação. Agora vamos ver aqui, vou dar um Ctrl+C aqui para cancelar, que eu já tenho ele instalado.
Vamos ver aqui outro comando, que no caso é o Flatpak List. O Flatpak List ele vai listar todos os aplicativos instalados no nosso computador. E aqui você consegue ter um gerenciamento melhor de aplicativos. Você consegue pegar o ID para desinstalar algum, certo? Eu instalei o Firefox. O Firefox ele já apareceu aqui como instalado, a versão stable, certo? Se eu quiser rodar ele, eu posso rodar usando o comando flatpak run e eu colo o ID, no caso o ID é org Mozilla Firefox, eu vou copiar aqui e eu vou dar um enter. A sandbox já foi criada e agora é só esperar. Beleza, nosso Firefox já abriu, já está aqui instalado no nosso sistema. Ele também vai aparecer aqui no nosso menu do GNOME, certo? A outra coisa interessante também, no caso, a gente vê aqui onde o nosso Firefox ele vai estar instalado, certo? Então, onde é que esses aplicativos eles ficam instalados? Então, vocês vão dar um CD aqui na nossa pasta, né, de usuário. Vamos dar um CD /var /lib /flatpak. Vamos dar um ls aqui. E aqui a gente tem a pasta dos apps. Então vamos dar um cd app. Vamos dar um enter, dar um ls. E aqui, como vocês podem ver, estão todos os aplicativos que a gente instalou a nível, claro, de sistema. Se vocês instalarem ele no usuário de vocês, ele vai ficar em outra pasta. E bom, cadê nosso Firefox? Beleza, tá aqui, ó, a pasta do nosso Firefox. Então ele está instalado no nosso sistema. Beleza, galera. Então aqui a gente já viu onde o programa fica instalado. É aqui no var lib flatpak app a nível de sistema. Aqui a gente tem o nosso Mozilla Firefox. Outro comando interessante é o nosso flatpak update, certo? Ele vai atualizar todos os nossos programas que a gente instalou via Flatpak. Então, se a gente der um enter aqui, ele vai listar os nossos programas e ele vai atualizar. Como eu estou usando o Vocal ScreenNG para gravar a tela, eu não vou atualizar aqui nesse momento. E agora a gente vai ver como desinstalar um programa. Então vou limpar aqui nosso terminal. Então a gente vai vir aqui com Flatpak List para a gente ver todos os nossos programas instalados. E aqui eu instalei o Firefox, certo? E agora eu quero desinstalar o Firefox. E aí como é que eu vou fazer? Bom, a gente vai vir aqui no Flatpak e a gente vai colocar a flag install para desinstalar. E aqui a gente sempre vai usar o ID do aplicativo. Então a gente vai copiar o ID dele e vamos colar aqui embaixo. Então vamos dar um enter. Certo. Aqui está o Firefox Locale, que ele instalou também quando foi instalar o Firefox. E aqui a gente dá um Y para confirmar. Beleza, galera. A gente já desinstalou o nosso Firefox. A gente está na pasta dos apps do Flatpak. Agora eu vou dar aqui um ls e a gente não tem mais o nosso programa do Firefox aqui instalado no nosso sistema. Outro comando também muito útil é o Flatpak info. Então, voltando aqui para o nosso Flatpak list, eu vou dar uma limpada aqui para ficar melhor. Beleza. Aqui o Flatpak info ele vai nos dar a informação de algum aplicativo, né? Exemplo, eu tenho esse local send aqui. Vou copiar ele e eu quero pegar algumas informações dele. Então vou dar aqui um Flatpak info, vou dar um
Vou limpar aqui, né? E aqui eu colo o ID do nosso aplicativo. Feito isso, vamos dar um Enter. E aqui a gente tem todas as informações sobre ele, beleza? O ID dele, o local de referência, né? Então ele está dentro da pasta app, dentro de .org, .localsend, stable, a arquitetura dele, a versão, né, que no caso é a versão stable dele, a origem do FlatHub, ele está instalado no sistema, ele não está instalado no nosso usuário, o tamanho da instalação, que é 42,6 megas, e várias outras informações, né? Aqui a gente também pode reparar algum aplicativo. Exemplo, vou dar aqui um Ctrl L, vou pegar aqui o Flatpak List. Digamos que o nosso reprodutor de vídeo, o nosso Showtime, ele por algum problema ele não está inicializando alguma coisa. A gente pode vir aqui no nosso Flatpak e colocar a flag reply, que é de reparo. E aqui a gente coloca o ID do nosso programa. Então ele vai analisar o nosso programa e ver se tem alguma falta de dependência, como eu posso dizer, algum arquivo que esteja corrompido. Beleza, ele verificou aqui, não achou nada, esse programa está funcionando. E é isso, galera. Bom, aqui a gente viu várias flags para a gente usar no Flatpak, certo? A gente viu, vou aumentar aqui, beleza. A gente viu o Flatpak, a gente viu a opção de install, certo? A gente viu a opção de procurar, que é o search. A gente viu a opção de desinstalar, install. Faltou um N aqui, install. A opção de verificar informações, info. A opção de reparar, que é o reply, certo? E a opção de listar. Então aqui a gente tem todas as opções que a gente vai precisar para instalar, reparar, procurar algum aplicativo, desinstalar. E é isso, galera. Desejo para vocês um ótimo dia, que continuem usando o Arch Linux, que é a melhor distribuição de todas. E valeu e tchau!